Próximo orador, que é o deputado delegado Ramagem. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutor Anderson. Trabalhamos juntos, uma felicidade tê-lo aqui para esclarecer os fatos. É a primeira oportunidade que o senhor tem para se expressar sobre essas narrativas e trazer a verdade. O senhor está sendo responsabilizado sem ter responsabilidade. O senhor ficou preso por tanto tempo sem ao menos ter uma denúncia que impute crimes contra o senhor. Vamos destrinchar essas responsabilidades. Os decretos do Distrito Federal 39.610 de 2019, 40.079 de 2019, estruturam a segurança pública. Eles colocam que a responsabilidade da segurança pública é por integração, planejamento e coordenação. E ainda vedam que a segurança pública adentre a autonomia das forças de segurança das polícias. Em nenhum momento fala em emprego e execução operacional pela Secretaria de Segurança. Eu pergunto ao senhor, doutor Anderson, qual o tamanho, qual a quantidade do efetivo policial operacional da Secretaria de Segurança do DF? A Secretaria de Segurança do DF não tem efetivo operacional, doutor Ramagem. Ela atua coordenando e integrando as forças de segurança. Perfeito. Zero de efetivo operacional, nenhum sob seu comando, sem capacidade de emprego algum, mas planejar, a Secretaria de Segurança tem competência. O senhor elaborou o protocolo de ações integradas. Quando foi e qual a extensão dele? Ele foi elaborado ao longo da semana, com os dados que iam chegando, culminou com uma reunião no dia 6 pela manhã, com todos os órgãos envolvidos no planejamento, e foi assinado por mim às 15h28 da tarde de sexta-feira, dia 6. Doutor Anderson, se as instâncias distritais e federais tivessem atendido ao plano de ações integradas da Secretaria de Segurança, teria acontecido o 8 de janeiro? Da forma com que o plano foi concebido, da forma com que está colocado aqui, com certeza não. O senhor registrou no depoimento à Polícia Federal ter frequentado o Palácio do Planalto por cerca de 2 anos e conhecer a estrutura de segurança, que considera um dos prédios mais protegidos de Brasília, que estranha a facilidade com que os manifestantes invadiram e depredaram o Palácio do Planalto. O senhor confirma? Confirmo. Um dos prédios mais seguros do Brasil. Ou seja, o senhor não tem efetivo operacional nenhum, zero, só planejamento e gestão sem adentrar a autonomia. O senhor sabe qual é o efetivo do batalhão da Guarda Presidencial e do regimento de cavalaria da Guarda Presidencial? Não tenho ideia. Certo? Eu elucido o senhor, doutor Anderson. Cada um desses batalhão e regimento tem 2 companhias. Cada companhia tem 200 militares, portanto, um total de 800 militares. No 8 de janeiro, eles só empregaram um pelotão de 30 militares, nem 5% do efetivo deles. De quem? Para todos. Isso é uma pergunta retórica, não é para o senhor. De quem foi essa omissão? O senhor conhece a Força Nacional de Segurança Pública? Ela é vinculada ao MJ, Administração Pública Federal? Positivo. O senhor tem ciência das atribuições da Força Nacional de Segurança? Positivo. Eu vou aqui elucidar para todos. Decreto 11.348, de 1º de janeiro de 2023. Estrutura do Ministério da Justiça. Artigo 26. A Força Nacional de Segurança Pública compete atuar na preservação da ordem pública, na incolumidade das pessoas e do patrimônio. Doutor Anderson, os prédios dos 3 poderes fazem parte da estrutura do patrimônio federal ou distrital? Federal. Nós recebemos ofício aqui, que nós fizemos um requerimento aprovado à Força Nacional para enviar com o efetivo mobilizado para a posse presidencial e para o 8 de janeiro. Na posse presidencial, 445 policiais militares. Para o 8 de janeiro, 296 policiais na Força Nacional. Alguém viu a Força Nacional trabalhando no 8 de janeiro? Auxiliando a Polícia Militar no 8 de janeiro? Não. Foram mobilizados e onde foram empregados? Doutor Anderson, o argumento central para a sua prisão foi a suposta omissão. Mas chegou ao nosso conhecimento um ofício do diretor-geral da Polícia Federal, no dia 7 de janeiro, véspera do 8 de janeiro.
diretor-geral da Polícia Federal disse: expressamente no dia 7 de janeiro foi realizada uma reunião na sede da Secretaria de Segurança Pública do DF, com representantes da Secretaria, com representantes da Direção Geral da PF, Diretoria de Inteligência da PF, Comando de Operações Táticas da PF, Polícia Militar, definindo diretrizes, transmitindo conhecimento. Houve omissão da Secretaria de Segurança para o 8 de janeiro, doutor Anderson? Não houve omissão, deputado Ramagem. Como eu disse, o planejamento ficou assinado, ficou determinado, as diretrizes, as matrizes de que cada um tinha que fazer, ficou pronta. A Secretaria cumpriu com o papel dela. Muito bem. No ofício da PF, retornando a ele, ofício 05 de 2003, encaminhado ao senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, eles solicitam que o trânsito de veículos seja impedido para evitar maiores incidentes e atos de vandalismo. Esse impedimento de trânsito estava constante do seu planejamento de ações integradas? Estava, sim, senhor, e foi cumprido. Foi cumprido além do que foi pedido. Eu digo que houve a previsão, o fechamento da esplanada dos ministérios, fechamento do trânsito de veículos na via S1, na altura da Alça Leste, até a via L4 Norte, impedindo o acesso à esplanada dos ministérios e ainda as vias N1 e S1. Então, senhor Anderson, está claro aqui que a incompetência, as omissões do 8 de janeiro não foram do senhor. O senhor, dentro da sua competência, o senhor executou o planejamento e fez diversas reuniões, inclusive com os entes federais. O senhor ficou preso por cerca de 4 meses, enquanto os ministros de Estado do governo Lula, MJ e GSI, se encontravam no 8 de janeiro dentro de seus ministérios, assistindo de camarote, alertados previamente, dias anteriores do que iria acontecer, sem nenhuma providência, sem fazer nada. O senhor ficou preso, doutor Anderson, porque o senhor era o secretário de Segurança distrital e havia sido ministro de Estado do governo anterior, do governo Bolsonaro. O senhor ficou preso para a prática de fishing expedition, para irem atrás de ilícitos que não haviam, que não se tinham qualquer conhecimento ou qualquer evidência. Doutor Anderson, essa é a triste realidade em que vivemos no nosso país, que se diz democrático, mas que tem claramente um viés autoritário, caminhando para uma ditadura, que empregam censura, criminalizam manifestações e perseguem a oposição democrática. Nós estamos aqui conseguindo trazer a verdade, o senhor nos auxiliando nessa verdade, para poder responsabilizar a todos por esses crimes que estão acontecendo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ramagem. Ministro Anderson, parabéns pela forma como o senhor está se portando nessa comissão. Não esperávamos menos do senhor do que isso. Eu não tenho muitas perguntas para fazer, não. Mas eu queria chamar a atenção dos colegas dessa comissão que está sentado na mesa um homem odiado pelo crime organizado. Um homem que sabe conduzir ações integradas. Fui ministra de Direitos Humanos e tive a honra de participar contigo de inúmeras ações integradas no país. A ação integrada Maria da Penha, que levou milhares de bandidos para a cadeia, agressores de mulheres para a cadeia. A Operação Resguardo, que também levou muita gente para a cadeia. O senhor esqueceu de falar, ministro, da Operação Vetos. A primeira operação policial integrada, comandada pelo senhor, que levou os agressores de idosos para a cadeia. Este era o ministro da Justiça que a gente tinha. As operações de combate à pedofilia, tanto no âmbito online, no âmbito da internet, como as denúncias que chegavam lá. Este ministro sabe conduzir uma operação integrada e sabe fazer um plano de operação integrada. Como, de fato, esse plano está sendo apresentado aqui. Ministro, as milhares e milhões de crianças dessa nação são gratas ao seu trabalho. As milhões de mulheres que foram beneficiadas com o seu trabalho enquanto ministro, elas são gratas ao seu trabalho.
Infelizmente, eu estou vendo o senhor sentado aí, acusado. O senhor sentado no lugar de bandidos. O senhor sendo acusado de golpista, sendo acusado de terrorista muitas vezes. Mas deixa eu falar uma coisa, ministro. A sua família vai ter muito orgulho da sua participação aqui hoje. Porque o senhor está trazendo muita clareza. Que o senhor não é bandido, o senhor não é golpista, o senhor não é terrorista. O senhor é, sim, um homem odiado pelo crime organizado. Um homem que não tem diálogo cabuloso com o crime organizado no Brasil, que incomodou muita gente. E eu queria lembrar aos colegas aqui que, naquele período, o senhor já estava sendo cotado para ser secretário de Segurança do DF. E eu fui eleita senadora do DF. E que honra ser senadora do DF e poder contar com o secretário de Segurança do seu porte no Distrito Federal. Nós faríamos junto, ministro, junto com o apoio do nosso governador, o melhor lugar do mundo para a criança nascer. O melhor lugar do mundo para ser mulher. Porque quando o senhor foi secretário de Segurança, os estupros nesse Distrito Federal despencaram, a violência contra a mulher despencou. E a violência contra a criança despencou no Brasil. Foi tão grande o número da diminuição da violência contra a criança no Brasil que passou de 50%. O número de mortes violentas de criança no Brasil quando o senhor foi ministro. Ao ponto que o atual governo diz que vai analisar se foi mesmo a atuação do senhor de forma integrada, porque não se justifica diminuir 50% a violência contra a criança numa nação num período tão curto. Sabe o que foi? Foi competência, foi compromisso com a pauta. Este era o ministro da Justiça que nós tínhamos no governo anterior. E este era o secretário de Segurança que nós estávamos esperando aqui no DF. Porque, como não conseguimos fazer no Brasil inteiro, faríamos aqui. Deixa eu dizer, gente, é impossível pensar no Anderson pensando num golpe de Estado, se o coração dele estava voltado para o DF, para fazer do DF o lugar mais seguro do Brasil, para mostrar que é possível, quando tem vontade política, competência, transformar um Distrito Federal em uma nação. Ministro, o que o senhor fez no Marajó, que não está sendo trazido aqui na mesa? Tão grande o que o senhor fez, que essa semana o atual presidente da República foi lá para relançar o programa que o senhor criou. Foram lá, eles reconheceram que a violência sexual contra a criança no Marajó e o tráfico de crianças no Marajó é tão de verdade que eles foram lá relançar o programa. Que bom, ministro, o senhor deixou um legado para o Brasil. O senhor também escreveu, junto comigo, o primeiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Pouquíssimos países do mundo têm esse plano. Nós escrevemos e entregamos juntos para o Brasil. Plano aplaudido pela ONU. Plano que eu tive que levar ele traduzido em espanhol, em inglês para a ONU e distribuir com os países pares, porque queriam conhecer o que estávamos fazendo aqui no Brasil. Este é o ministro da Justiça que está sentado aí, como bandido, como terrorista. E eu não podia deixar de fazer a minha participação nessa CPMI para lembrar o Brasil quem foi Anderson Torres. Ministro, eu fui responsável pela comissão de anistia lá no Ministério de Direitos Humanos. Uma comissão que eu recebi um passivo de mais de 12 mil requerimentos que o governo de esquerda não analisaram. Eu analisei requerimentos do ano de 2003. Os pobres coitados que pediram reparação na comissão de anistia não tiveram seus requerimentos analisados. Os amigos, sim. Os companheiros, sim, com indenizações milionárias. Eu analisei requerimentos de indenizações que foram pagas, que pessoas pediram reparação ao Estado, porque foram depor numa delegacia. Eu quero saber, a próxima comissão de anistia que vai ter nessa nação, a próxima comissão da verdade, a próxima comissão da memória, quanto vai ficar para a União as reparações a pessoas como o senhor, ministro, que está preso há meses sem ter cometido crime algum. Ministro Anderson, eu precisava fazer essa participação aqui para dizer: o senhor foi um herói enquanto ministro da Justiça nessa nação. E seria, com certeza, o melhor secretário de Segurança do Distrito Federal. Que Deus te abençoe. E eu preciso dizer uma coisa. Não consegui te visitar. E você não sabe como foi difícil para mim não poder te visitar.
Porque eu não tinha em você apenas um companheiro, eu tinha um amigo, um homem comprometido com as crianças. E não fui te visitar uma única vez. Inclusive, quando pedimos coletivamente, não deu tempo, eu não fui na primeira visita. Para não trazer para essa comissão, para qualquer processo investigatório, dúvidas de que estávamos combinando alguma coisa, falando por trás. Não fui te visitar. Me perdoa, ministro, mas eu vou te abraçar hoje. Eu vou, no intervalo, te dar um abraço. E quando eu te abraçar, vai estar te abraçando as crianças dessa nação, os idosos que você salvou nessa nação e as mulheres que você salvou. Que Deus te abençoe, Anderson. Você não tem que se envergonhar. Você é um grande profissional e a história vai falar sobre isso. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.